Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bem-vindos ao Teologia e Tradução. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Santo Miojo. Se eu não me engano, a gente agora vai para o nosso 13º ou 12º episódio, então significa que a gente já está aí há alguns bons meses seguindo firme nessa caminhada, significa que a gente tem conhecido a história de vários personagens do cristianismo. Eu tenho certeza que algum deles chamou a atenção, algum deles ajudou você a conhecer um pouquinho mais sobre a sua fé, te motivando a ir mais longe, a ir conhecer um pouco mais aquilo, né, que o Senhor tem guardado, a história da igreja, que nós podemos aí a qualquer momento pesquisar e vislumbrar e ficar admirados como surgiram, né, grandes homens no passado e como é que a gente fica ansioso para que novos homens no presente também apareçam e quem sabe aqui apareçam no Santo Miojo, né? Pessoal, eu quero mais uma vez falar, se você está curtindo o vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, mande para algum amigo seu, alguém que você sabe que vai ser impactado por uma boa história, como as que já foram contadas aqui. A gente tem também o nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se ele é um ambiente muito específico, porque, por exemplo, semana passada nós tivemos uma pequena dificuldade com o áudio. Você que assistiu o vídeo passado, você reparou que o áudio deu um certo ruído. Isso porque, mais uma vez, né, aqui é tudo improviso. Eu uso o áudio do meu telefone e a câmera que é do computador, né? Eu comprei uma câmera. Então, a gente não quer que seja assim. A gente quer realmente comprar um microfone, algo legal, algo profissional. Mas para isso, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda financeira, porque isso faz com que o canal vá para frente e se desenvolva. Então, se você está gostando, se você quer mais conteúdo, se você acredita que esse canal aqui ele pode ir mais para frente, ajude a Teologia e Tradução, que com certeza vai ajudar demais, certo? Outra coisa também muito importante é o seguinte, a gente está com um projeto aí na Twitch de fazer algumas lives, assistindo alguns filmes, vendo alguns materiais, a gente está no TikTok, a gente está se esforçando para poder produzir um conteúdo relevante, um conteúdo divertido também, então não vai parar só por aqui, tá? Também estamos no Facebook, a gente está com uma página no Facebook que você possa acompanhar e seguir a gente, lá tem um conteúdo diferente, Instagram, cara, a gente está em tudo, então ajude a Teologia e Tradução, acompanhe a gente lá porque vai ser muito legal, certo? Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, né? Principalmente no mundo reformado, entre os calvinistas. Hoje vamos falar de um personagem riquíssimo, um marco no assunto de avivamento. Hoje vamos falar sobre Jonathan Edwards e a sua paixão pela igreja. Bem, se você não conhece Jonathan Edwards, mas fosse perguntar para alguém quem é Jonathan Edwards, provavelmente essa pessoa falaria o seguinte: é um homem que escreveu Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Então, assim, esse é um sermão que o próprio Jonathan Edwards escreveu, muito conhecido, porém, às vezes a gente não conhece muito os pormenores da vida desse personagem, e hoje a gente vai conhecer aqui. Jonathan Edwards, ele nasce no dia 5 de outubro de 1703, em Connecticut, nos Estados Unidos. O seu pai, Timothy, ele é pastor numa igreja congregacional, e a sua mãe é filha de pastores de uma igreja também congregacional, porém em Massachusetts. Ele nasce num lar evangélico, como vocês podem perceber, num lar cristão, e ele é o 5º filho de 11, então ele já nasce muito mergulhado nessa visão protestante, ele já nasce muito mergulhado na moral cristã, diferente de outros personagens aqui que a gente citou, como até, por exemplo, o próprio Dietrich Bonhoeffer, que já não tem esse privilégio. Fato é que isso motiva Jonathan Edwards e desde novo ele já mostra uma grande vocação para a área ministerial. Não à toa ele já vai estudar, ele já começa a se graduar, ele vai estudar em Yale, que é uma faculdade que também foi formada por puritanos, né? Ele vai estudar lá com apenas 13 anos de idade, ele se forma em 1720, relativamente novo. Porém, ele permanece mais 2 anos lá, estudando mais especificamente sobre divindade, né? Que é um ramo aí dentro da teologia, quando você decide se especializar um pouco mais. E ele se torna professor assistente entre os anos de 1724 e 1726, e também acaba pastoreando em Nova York apenas por 1 ano, né? Que é o período anterior a esse período que ele se torna professor assistente. Então, desde jovem, ele tem uma vida super ativa, não só academicamente, mas também ministerialmente. Ele recebe o seu mestrado em 1723 também, no ano onde ele está pastoreando uma igreja, e logo após essa jornada acadêmica a qual ele faz, né, em 1727, ele se casa com Sarah,
com quem ele tem 11 filhos, né? Seguindo aí os feitos do pai dele. Do seu calendário, Luffy e Honey Ases da organização, começa em 10 minutos. Algo muito interessante sobre a vida do Jonathan Edwards é que, ainda que ele seja, né, conhecido agora como um personagem calvinista, ele não foi sempre assim. Na realidade, ele sempre teve uma grande divergência no seu coração se de fato essa soberania de Deus estaria correta ou não, né? Chamava muito a atenção dele essa proposta calvinista, e isso mexia muito com o coração dele. E pelo que eu pude pesquisar aqui um pouquinho, ele começa a ficar um pouco mais certo, né? Ele começa a aderir um pouco mais ao calvinismo lá pelo ano de 1721, 1722, né? Então, ele tem esse conflito durante seus estudos, porém ele acaba aí permanecendo como um personagem calvinista e se torna, sim, um teólogo calvinista. Não à toa suas pregações, seus textos, todo o seu material, eles são repletos dessa perspectiva calvinista. Porém, ele não é só influenciado pelo calvinismo, ele também tem um viés ideológico bem interessante, focado numa parte mais científica e filosófica. Ele é um personagem que se atrai muito pela filosofia. Ele era muito inspirado também por personagens como Isaac Newton e Locke, ou seja, ele tem fontes bem interessantes, ele acha muito curioso o viés científico dentro do cristianismo, e mais relevante ainda, ele começa a pensar também a respeito, eu não posso afirmar aqui de uma maneira apologética, mas ele buscava visualizar um pouco como a razão e a fé, né, como a razão e a teologia, como é que essas coisas conversavam nesse mesmo mundo, né? Não à toa que ele tinha esse interesse e escreve vários materiais onde essas duas frentes acabam conversando bastante, mostrando a plausibilidade entre elas. Então, ele também não só era um personagem muito marcado pelos seus sermões inflamados, mas também tinha um interesse muito grande nessa parte científica e filosófica, né? Isso caracteriza um pouco o ministério de Jonathan Edwards. Em 1729, o avô de Jonathan Edwards ele acaba falecendo, o que acaba dando naturalmente uma sucessão para o seu neto, Jonathan Edwards, e ele finalmente se torna pastor, e aí, nesse ministério vai ser o qual ele vai ter a sua maior trajetória. Ele vai ficar pastoreando essa igreja por 23 anos. E é justamente nesse período, né, de 1734, 35, onde ele já é pastor, que começa a ocorrer um movimento que é chamado Grande Avivamento, que acontece principalmente na Pensilvânia, entre igrejas luteranas e presbiterianas, que tem o seu ápice em 1740, através do trabalho do George Winterfield, que é um personagem também que vai chegar aqui no canal um dia. É justamente nessa época, né, do grande despertamento que está acontecendo, que surge o lendário sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. E aí narra, né, as histórias que era uma pregação, era uma mensagem tão inflamada, tão explosiva, que encantava, né, de maneira assustadora aos seus ouvintes, né, que dizem, né, narra a tradição, como eram contadas nos séculos passados, que as paredes pareciam que iam desabar em cima dos fiéis que estavam ouvindo aquela mensagem. Tão poderoso era o sermão de Jonathan Edwards, né? O como aquilo confrontava os pecadores, os quais eram citados nesse sermão de Jonathan Edwards, né? Então, é interessante a gente conseguir se contextualizar um pouquinho mais do porquê que aquilo ali movimentava tanto, né? A gente estava falando de um grande despertamento na época de Jonathan Edwards, né? Não à toa que ele é conhecido, ele é marcado como um grande avivalista. Então, a história avança um pouquinho. Em 1750, Jonathan Edwards, já cumprindo seus 23 anos de ministério em Northampton, ele acaba sendo despedido da igreja, né? Personagem polêmico que era Jonathan Edwards. E por quê? Porque, na época, o seu avô ele tinha instituído uma prática que era o fato de não convertidos, não fiéis da igreja, poderiam estar ceando naquele local, coisa que Edwards era completamente contrário, não aprovava. Porém, né, ele acabou entrando num confronto a um ponto onde não foi mais sustentável e ele acaba se despedindo do seu pastorado lá em Northampton depois de 23 anos de caminhada com aquela igreja. Em 1751, ele foi para Stockbridge, em uma colônia em Massachusetts. Então ele continua seu ministério, agora pregando para colonos, pregando para índios, pregando para qualquer um que estivesse presente onde ele estava.
Ali ele escreve também uma das suas principais obras filosóficas, que é A Liberdade da Vontade, ou seja, como eu falei anteriormente, né, ele era muito voltado também para essa questão filosófica. Vale lembrar que muitas vezes quando a gente ouve o nome Jonathan Edwards, a gente imagina só aquele pregador inflamado que fazia as pessoas tremerem em suas cadeiras. Porém, isso não representa só. Isso não é só Jonathan Edwards, também envolve um personagem extremamente acadêmico, dedicado e estudado, né? Não à toa ele tem esses tratados filosóficos, os quais ele escreve, né? Em 1757, ele é convidado a se tornar presidente em um colégio em Nova Jersey, que viria posteriormente ser conhecido como a Universidade de Princeton, que já deve ser mais conhecido aí para alguns de vocês. Também é nesse ano, também é em 1757-58, onde Jonathan Edwards escreve um grande tratado teológico a respeito do pecado original. Então, sempre recapitulando, ele tinha essas duas forças às quais ele sempre se dedicava a estudar, né? A questão da filosofia, da teologia, da parte científica também, né? Como ele tinha aquela admiração por Isaac Newton, etc. Então, são dois braços que ele sempre esteve trabalhando com muita frequência. Então, tem esse tratado filosófico que ele escreve em 57 e no mesmo ano também ele consegue finalizar um tratado teológico acerca do pecado original. Bem, como a gente já conta aqui, né, Jonathan Edwards, ele chega ao fatídico momento que, assim como todos os personagens que nós citamos, ele vem a enfrentar a morte. E no dia 22 de março de 1758, ele morre devido a algumas complicações na sua vacina de varíola, né? Então, na época existia nessa pandemia de varíola, ele é vacinado, porém acaba ocorrendo alguns problemas aí na hora da sua recuperação, né? Nesse processo que ele acaba vivendo, ele vem a falecer, infelizmente. Eu vou pedir para o editor colocar aqui o ano que ele morre, né? Com que idade ele vem a falecer. Mas é interessante a gente saber que ele morre apenas um mês depois de ter assumido, de fato, a presidência do colégio de Princeton, né? Como ele foi oferecido a ele. E bem, pessoal, essa é a história de Jonathan Edwards, um pregador inflamado, um homem que era um avivalista, que moveu inúmeras pessoas em prol do arrependimento, e alguém que se voltou muito a estudar e conhecer os mistérios de Deus, principalmente a respeito da sua soberania e como é que isso conversava ou dialogava com a vontade humana, além de ser uma pessoa que também buscou conhecer uma parte um pouco mais científica, né, conhecendo aí personagens como o Isaac Newton e o Locke, né? Ou seja, ele decidiu se aprofundar um pouco mais nesses estudos também. Um personagem acadêmico, estudado, porém ainda assim apaixonado e com um coração desejoso por avivar as pessoas em sua época. Legal? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a história do nosso querido irmão em Cristo, Jonathan Edwards, tenha inflamado o seu coração. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe, mande isso para um amigo. Se você puder, apoie a gente, apoie o Teologia de Tradição, que a história de Edwards tenha marcado a sua vida e que ela possa marcar a outras pessoas, né? Você pode aí compartilhar isso com algum irmão em Cristo seu, que eu tenho certeza que ele vai ser muito abençoado. Certo, pessoal? Então, fique com Deus e até logo.